Então, a nossa convidada de hoje é Iana Martins Franco. Ela é aluna do doutorado lá no Observatório do Valongo e vai falar para a gente hoje sobre a química no universo. Então, boa noite a todo mundo. Muito obrigada pela presença de vocês. Espero que todo mundo esteja conseguindo fazer o isolamento social, todo mundo esteja saudável. Meu nome é Iana, eu sou astrônoma e atualmente eu estou fazendo doutorado em astronomia também no Observatório do Valongo, que é o instituto que está promovendo esse ciclo de palestras. E eu trabalho na área de astroquímica extragaláctica. Então, hoje eu decidi falar sobre a química no universo, que é algo muito presente na minha pesquisa de doutorado, e basicamente é o tópico mais interessante da astronomia, vocês vão ver por quê. Para começar a falar sobre isso, eu vou abordar o assunto da tabela periódica. Basicamente, o que vocês estão vendo aqui são todos os elementos químicos que a gente consegue encontrar na natureza. Então, são coisas muito presentes no nosso cotidiano, a gente vê aqui a presença do oxigênio, do nitrogênio, hidrogênio, e uma coisa que eu não sei se vocês sabem é que esses elementos estão presentes também por todo o universo. Então, aqui em vermelho, circulado, não sei se está aparecendo aí para vocês, são os elementos que foram produzidos no Big Bang, que foi o início do universo, basicamente. Em azul, o quadrado, aliás, o retângulo, desculpa, são os elementos que foram produzidos no interior de estrelas. Então, as estrelas, elas são corpos gasosos e no interior delas a gente vê a produção de diferentes elementos químicos de acordo com as condições que elas estão submetidas, de temperatura, pressão, densidade. Então, são compostas de hidrogênio e pouquinho de hélio, e elas vão transformando esses elementos em elementos mais pesados, como lítio, berílio, boro, enfim, todos esses aqui que vocês estão vendo. Então, respondendo à pergunta do início do slide, nós somos sim todos poeiras de estrelas. E aí vocês podem perguntar, como é que a gente sabe isso se nós não conseguimos ir até estrelas ou galáxias ou nebulosas, né? Uma vez que a astronomia é uma ciência bem diferente nesse sentido de outras ciências, como a biologia, a química. Nós fazemos essas descobertas através de luz das estrelas, das galáxias, com telescópios, como esse aqui que vocês devem estar vendo do meu lado. Através de uma técnica chamada espectroscopia. Então, aí, mais ou menos nos anos de 1800, 1820, 1860, nós tivemos esses dois nomes muito importantes para a espectroscopia, o Fraunhofer e o Kirchhoff. Eles basicamente fundaram a espectroscopia. E aí, vocês podem perguntar, mas o que é espectroscopia, afinal? Eu acho que esse CD aqui é muito emblemático. Quem não gosta de Pink Floyd provavelmente já ouviu falar. E isso aqui é a capa do CD deles, e a gente vê uma luz branca chegando nesse triângulo e separando nas luzes que a gente vê do arco-íris. Nós também vemos isso, se vocês nunca viram o CD do Pink Floyd, vocês provavelmente já viram um fenômeno parecido com esse, que é o de arco-íris. Então, assim, espectroscopia é o fato da gente conseguir separar uma certa luz em luzes mais específicas, digamos assim. No caso da luz que a gente recebe do Sol, que é uma luz considerada branca, porque ela é a mistura de várias outras cores, a gente consegue separar justamente nessas cores diferentes do arco-íris. Só que a gente pode fazer isso de diversas formas. A gente faz isso em estudos de laboratório, a gente faz isso em objetos astronômicos. E quando a gente está num laboratório, é basicamente esse o esquema aqui que a gente observa. Você tem uma fonte de luz incidindo num material, ela vai passar por um elemento dispersor que vai separar essa luz em luzes menorzinhas, de comprimentos de ondas diferentes. Isso vai passar por um detector e vai gerar um tipo de dado que é um espectro, como esses que vocês estão vendo aqui do lado. Só que eu vou ter que fazer um parênteses para explicar o que é uma luz. Então, assim, vocês com certeza já ouviram falar de rádio, de infravermelho, de ultravioleta, de raio-x, e todas essas coisas são luzes, tipos diferentes de luzes, mas
luzes da mesma forma. Só que o nosso olho, ele só consegue captar a luz do visível, que é essa aqui que a gente encontra mais ou menos no meio. E aí essa luz visível, ela pode ser vermelha, laranja, amarela, verde, azul, roxa. E a gente pode descrever de forma mais satisfatória a luz através de dois parâmetros, que é o comprimento de onda, que vocês estão vendo nessa parte aqui superior da figura, e na frequência, que é a que vocês veem aqui na parte inferior. Então, assim, o que diferencia uma luz de rádio da luz do infravermelho, ou do ultravioleta, ou raio-x, ou visível, é o comprimento de onda dela. E aí o comprimento de onda está relacionado à frequência e os dois estão relacionados à energia. Então, quanto menor o comprimento de onda de uma luz, maior a energia dela. É por isso que o raio-x, quando a gente vai no médico, tem que ver se quebrou um osso, ou mesmo ver o pulmão, como as pessoas estão fazendo bastante agora na pandemia, a gente consegue ver isso porque a luz do raio-x ela é muito energética, então ela consegue atravessar o nosso corpo, e aí só fica visível lá a parte do osso. Então, assim, nós conseguimos fazer observações astronômicas em todo o espectro eletromagnético. Esse é o ponto que eu quero que vocês entendam. E aí, as aplicações da espectroscopia. Como eu falei para vocês, a gente consegue visualizar a composição de estrelas, de galáxias, que seja, através da técnica de espectroscopia. E aí o Kirchhoff, que foi um daqueles cientistas que eu mostrei lá no início, ele descobriu que diferentes fontes astronômicas fornecem diferentes espectros. Então, por exemplo, quando a gente olha para uma fonte que é uma estrela, é um corpo quente, ou então uma lâmpada mesmo que a gente vê em casa, esse corpo vai fornecer um espectro contínuo, que é como essa parte aqui, ó, superior, do lado direito, que vocês estão vendo. A gente vê simplesmente um espectrozinho colorido. Quando a gente vê a luz de uma estrela passando por um gás que está um pouco mais frio, a gente vê um espectro também levemente diferente. Ele é contínuo, como esse aqui, de somente da estrela, só que ele tem umas linhas pretas, como se fosse uma absorção. E quando a gente observa somente o espectro desse gás que está mais frio, a gente vê um espectro que, ao invés de ser linhas pretas, ele tem essas linhas coloridas. E percebam que, assim, se eu somasse esse espectro aqui, só do gás, com esse espectro da estrela com o gás, a gente obteria algo como esse espectro contínuo. Então, isso aqui é utilizado justamente para a gente entender a composição de cada um desses corpos. Essas linhas pretas aqui, elas servem como identificação do que está compondo tanto a estrela quanto o gás, no caso a nebulosa. Então, assim, algumas aplicações da espectroscopia, por exemplo, é da gente entender como é a composição do Sol. Então, isso aqui é uma distribuição espectral de energia. Então, eu estou apontando meu telescópio, no caso aqui, para o Sol, eu passo ele por um espectro e eu vejo que ele se comporta mais ou menos assim. Isso aqui é o espectro do Sol em branco. E a parte amarela é algo que parece muito com o espectro do Sol, que a gente chama de modelo. Então, percebam que ele é bem parecido, é bem similar em algumas regiões, exceto pelo fato de que a gente tem pequenas linhas aqui que parecem absorçõezinhas, mas se não fosse isso, ele se adequaria exatamente aqui ao modelo mostrado em amarelo. Para ilustrar, esse espectro, ele é na região do visível, especialmente aqui, mas ele também mostra uma parte do infravermelho e uma parte do ultravioleta. Então, se eu foco somente na parte dessas absorções, eu quero dizer aqui que eu consigo traçar a composição da atmosfera do Sol, e aí eu consigo associar cada absorção dessas a um composto diferente, a um elemento ou a uma molécula diferente.
Então, cada linha dessas que vocês estão vendo, ela significa a presença, por exemplo, do ferro, do sódio, do cálcio, do CH, do magnésio, entre outras coisas. Também nós temos outros exemplos. Isso aqui é uma protoestrela, que é uma estrela bem novinha ainda, ela está circundada por poeira. E aí, quando a gente vê o espectro dessa protoestrela, nós observamos outras coisas. Por exemplo, a gente tem a presença de gelo de água, a gente tem a presença de metanol, de silicatos, de dióxido de carbono. Então, assim, nós conseguimos traçar a presença de átomos, de elementos químicos, de moléculas, de íons. São diferentes espécies químicas que a gente consegue visualizar. Nesse caso aqui, a gente vê que esse espectro foi feito no infravermelho. Então, nós já conseguimos saber que dá para fazer a espectroscopia na região do visível, que é a luz que o nosso olho consegue detectar, e também no infravermelho, que aí a gente também precisa, obviamente, de outro tipo de telescópio. Isso aqui já é um terceiro exemplo de uma estrela muito grande. Eu esqueci de colocar o nome dela aqui, me desculpem, mas foi feito o espectro das partes mais externas dessa estrela. Como ela está muito grande, aliás, desculpa, muito grande não é exatamente isso, ela é muito massiva e ela já está na fase final da vida dela, então ela está expulsando muito material. E aí o espectro foi feito justamente desse material que está sendo expulso, as camadas mais externas, ela está jogando isso para o meio interestelar. E aí, quando a gente faz observações no rádio, nós conseguimos ver que ela também tem uma composição bem rica. A gente consegue ver a presença de água, de monóxido de carbono, diferentes outras moléculas, por exemplo, moléculas que são siliconadas, enfim. Então, vocês viram que são três objetos diferentes, de diferentes fases de evolução de estrelas e em diferentes regiões do espectro. Então, quer dizer que a gente consegue ver a química sendo modificada à medida que a estrela evolui. Então, isso é muito interessante porque não é algo restrito a uma fase da estrela ou a um certo comprimento de onda. E aí, vocês podem se perguntar, mas como é que a gente consegue visualizar isso exatamente? Como é que átomos e moléculas se comportam? Nós sabemos que na região de raio-x, ultravioleta ou até no visível, nós conseguimos ver as transições eletrônicas desses átomos e moléculas. Então, pensando no modelo clássico de átomos, você tem ali elétrons em diferentes camadas desses átomos, e esses elétrons, à medida que eles mudam de lugar, a gente consegue ver isso como um traçador da composição dele. Quando a gente olha no infravermelho, nós conseguimos ver que as moléculas, elas vibram. E aí, nós conseguimos também associar essas transições vibracionais à composição delas, ou mesmo elas rodam, como se fosse um haltere de ginástica. E aí a gente vê isso na região do rádio ou infravermelho distante. Então, nós conseguimos ver isso nas diferentes regiões do espectro. E aí, aqui tem um vídeo rapidinho, só para vocês entenderem como é que a gente consegue traçar isso. Desculpa. Então, é assim, as moléculas, elas fazem diferentes movimentos, e a cada movimento desses, a gente consegue descobrir qual o comprimento de onda dessa transição, e aí a gente consegue observar isso com telescópios e consegue associar a composição dessas moléculas. Então, aqui vocês veem uma molécula que tem 3 átomos, e a forma como ela mexe, como ela se comporta, a gente consegue traçar isso através de observações. Então, o que a gente sabe até agora sobre a química no universo? Bom, nós já conseguimos detectar mais de 200 moléculas, e esse número, ele tende a crescer cada vez mais. Nós já conseguimos descobrir a composição de nuvens moleculares, discos protoplanetários, galáxias, envoltórios de estrelas, nebulosas, remanescentes estelares, enfim, muitos locais diferentes. Nós conseguimos
observar a química que está acontecendo até em galáxias muito distantes. Então, por exemplo, o monóxido de carbono, que é uma molécula bem tóxica para a gente aqui na Terra, nós conseguimos ver ele em redshift igual a 7. O que isso significa na prática? Isso aqui é um quasar, que é o núcleo de uma galáxia, basicamente um buraco negro muito ativo, que está a 13 bilhões de anos da gente. Então, assim, muito distante. E nós sabemos que essas moléculas podem ser das mais variadas composições e tipos. Então, a gente tem moléculas simples, desde o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha que a gente tem, formaldeído, que é o formol que a gente usa para conservar. A gente tem alguns álcools também, moléculas carregadas negativamente, positivamente, moléculas complexas, bizarras, enfim. E temos algumas espécies químicas bem interessantes que eu queria mostrar para vocês. Por exemplo, o hidreto de hélio. Essa molécula ela é especialmente interessante porque nós passamos muito tempo procurando ela e ela representa o que há de mais primitivo, digamos assim, no universo, porque os dois elementos mais presentes no universo são justamente o hidrogênio e o hélio. Só que a gente nunca tinha conseguido observar essa molécula antes, até que ano passado foi feita essa detecção em uma nebulosa planetária, que é um remanescente estelar. A gente imagina, por exemplo, que o Sol vai morrer dessa forma, vai formar uma nebulosa planetária ao redor dele, e carregado esse hidreto de hélio. Então, assim, é uma espécie exótica, e nos diz bastante sobre as condições que a gente imaginava que teria no início do universo. Também nós temos alguns casos interessantes, como, por exemplo, essa tríade de moléculas, o formiato de metilo, o ácido acético e o glicoaldeído. Se vocês repararem bem, essas moléculas elas são muito parecidas, elas contêm a mesma quantidade de átomos, só que dispostas de formas diferentes. E isso dá características muito diferentes para essas moléculas. Então, por exemplo, o ácido acético foi uma molécula que eu trabalhei bastante. Ele é o principal componente do vinagre, é o que dá aquele cheiro bem característico do vinagre. Isso aqui, o glicoaldeído, já é um açúcar, então ele é uma molécula que a gente entende como sendo precursora, por exemplo, de aminoácidos que nós possuímos no nosso corpo. Então são moléculas bastante importantes. E todos os três já foram detectados no meio interestelar, circunstelar, enfim. E aí, o interessante é que essas moléculas também elas estão presentes bem próximas da gente, digamos assim. Então, o glicoaldeído, ele já foi detectado em cometas, por exemplo, há um tempo atrás. Ele já foi detectado próximo a estrelas que são muito parecidas com o Sol. Então, o que faz a gente pensar que possivelmente o Sol poderia dar condições para formar esse tipo de molécula. Enfim, são moléculas que fazem a gente pensar que a química pode ser bem complexa, mesmo em ambientes mais hostis. E nós temos moléculas mais complexas ainda. Por exemplo, isso aqui é uma categoria que nós chamamos de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. São as moléculas que eu trabalho nesse momento. E elas estão presentes também em coisas que a gente nem imagina. Por exemplo, no petróleo, no carvão, em cosméticos, elas são usadas para conservantes de cosméticos. E essas três moléculas, elas já foram detectadas no meio interestelar. Então, são moléculas, são espécies bem complexas, né? Então, vocês veem aqui, como eu tinha falado no início, elas se movimentam de uma certa forma que a gente consegue detectar. Então, esse movimento aqui que essa primeira molécula está realizando, o benzeno, ele é característico de uma certa transição, e aí quando a gente observa no telescópio, nós conseguimos associar essa transição a essa molécula. Nós temos também o fulereno, que é essa bolinha aqui que está girando, e ele é composto somente por carbonos. Então, nós temos duas formas principais do fulereno, que é o C60 e o C70.
ou seja, são 60 átomos de carbono, ou 70. É uma molécula muito complexa e ela tem uma aplicação, assim, gigantesca na medicina, nanotecnologia, então é bem interessante também. E aí, nós podemos falar também do ciclo químico no universo, que é o seguinte: uma vez que nós temos o hidrogênio e o hélio sendo produzidos no Big Bang, como que isso vai produzir moléculas ou elementos químicos mais complexos? Primeiro, a gente pode imaginar aqui essa região circulada em branca, isso é uma nuvem molecular, digamos assim. Então, é de onde parte a formação de estrelas. Uma vez que a gente tem essa nuvem molecular, ela vai se condensando, vai aumentando sua densidade, temperatura, isso eventualmente vai formar uma estrela. Aqui a gente tem uma representação do disco protoplanetário de uma estrela. E aqui a gente já tem condições um pouco mais complexas para formar átomos mais complexos. Aqui nessa terceira fase seria uma estrela como o Sol, na fase que o Sol está, e aí na atmosfera do Sol a gente também consegue observar algumas moléculas, e aí aqui seria uma representação de planetas, como a gente tem no nosso sistema solar, então a gente consegue ver em asteroides, em cometas, moléculas mais complexas ainda, como aminoácidos, por exemplo, ou aquelas moléculas trigêmeas que eu falei para vocês, enfim. E aí, desculpa, voltei. E aí aqui mostra como que seria essa expulsão de material, porque quando a estrela morre, ela tende a expulsar o material das camadas mais externas, e aí isso vai estar devolvendo matéria ao meio interestelar. E como isso vai estar devolvendo matéria, as próximas estrelas que vão se formar naquele ambiente, elas vão ter um material um pouco mais enriquecido. Então, é assim que funciona. Aqui a gente se pergunta, mas como é que consegue produzir uma molécula um pouco mais complexa se no início só tinha hidrogênio e hélio? Justamente por causa disso, porque aqui essa estrela já evoluiu, já morreu, e ela já expulsou esse material para o meio interestelar. Então, é mais ou menos assim que funciona. E aí eu queria falar um pouco da importância da astroquímica também para vocês. Por que é interessante a gente estudar isso? Porque no espaço a gente tem um laboratório muito exótico de química, então nós temos condições de vácuo, de densidade, de temperatura que a gente não necessariamente consegue fazer aqui na Terra. Nós conseguimos ver também a evolução química do universo, como eu mostrei nos slides anteriores para vocês. A gente consegue ver que esse material vai sendo enriquecido. Os átomos e as moléculas, eles são bastante importantes na formação estelar. Então, quando você tem moléculas, elas conseguem absorver a radiação que está naquele ambiente, ela consegue resfriar o ambiente, deixando o ambiente mais propício para formar estrelas. E a gente pode usar também essas espécies para tentar entender o contexto do ambiente em que eles estão inseridos. Então, nós podemos utilizar compostos químicos para descobrir propriedades como a densidade, a temperatura desses ambientes, que não necessariamente a gente conseguiria fazer de outra forma. E se vocês ainda não estão convencidos do porquê que é importante a gente estudar esse tipo de coisa, a química e a astroquímica no universo, então eu vou apelar para o Carl Sagan, que era um excelente astrônomo e divulgador de ciência, e existe um trecho de alguns livros dele que falam justamente sobre isso. O nitrogênio que está presente no nosso DNA, o cálcio que está nos nossos dentes, o ferro que está no nosso sangue. Originalmente ele fala a torta de maçã que está presente no nosso, desculpa, o carbono que está presente na nossa torta de maçã, mas torta de maçã não é uma coisa que nós brasileiros consumimos com tanta vontade. Então, eu vou adaptar porque eu sou nordestina. Então, é o carbono que está no nosso cuscuz. Todos eles foram feitos no interior de estrelas que estão colapsando, que estão morrendo. Então, todos nós somos feitos de poeiras de estrelas. Se vocês tiverem alguma pergunta, basta colocar no chat ou então levantar a mão. Eu sei que tem uma opçãozinha aí no aplicativo.
E podem fazer as perguntas, se vocês tiverem dúvidas, podem me mandar e-mail, tá? Aqui meu e-mail, iana11@astro.frj.br. Vocês podem entrar em contato comigo pelo Twitter também, eu sou super ativa no Twitter. Ou se vocês quiserem saber mais sobre meu currículo, sobre a minha trajetória acadêmica, vocês podem ir no meu site também, tá? Muito obrigada. Muito obrigada, Iana. Gostei muito da sua apresentação. Eu recebi um bilhete que eles vão encerrar a reunião em 4 minutos. Então, vamos lá, gente, perguntem. Viviane tem uma pergunta. Abre o microfone e fala, Viviane. Boa noite, Ana. Tudo bem com você? Tudo. Muito obrigada pela palestra, foi ótima. E eu queria fazer uma pergunta sobre um dos seus slides. Você Pode chegou a falar. mostrar um slide que tinha vários corpos celestes e você estava explicando como era a transformação do hidrogênio e do hélio para substâncias mais complexas. Aí Sim. tinha um composto lá no cantinho direito dele, que era o RNA. E eu não sei direito, eu não conheço muito química, mas o RNA, ele não é uma propriedade que está relacionada ao material genético dos seres humanos? Como ele poderia figurar lá no meio interestelar? Ah, não, claro. Assim, é uma representação. Essas moléculas aqui são representações. Então, se você pensa que o DNA e o RNA, eles são proteínas com açúcares, isso são moléculas. Então, por exemplo, o glicoaldeído, ele é um açúcar. Então, se você vai juntando proteínas, que são moléculas mais complexas, com açúcares, você eventualmente vai formar uma molécula que seria o DNA ou o RNA. Só que, claro, isso é uma forma de química muito, muito complexa, claro. Tá ótimo, então. Obrigada, Iana. Obrigada a você.